Nós queremos abraçá-los também com muito carinho, não só aqueles que estão matriculados na escola como aluno regular aqui, frequente, mas muito mais nosso abraço aos visitantes, né? Todos vocês que estão aqui honrando a nossa Igreja Assembleia de Deus em Campinas, Igreja Sede, com as suas presenças. Todos os irmãos são bem-vindos. Aproveito para saudar o pastor Jório. Deus abençoe sua vida, a CRDB, Rio de Janeiro, e os demais visitantes, né? São muitos e são bem-vindos aqui nessa casa de Deus. Nós estamos nesta manhã numa escola festiva, muito abençoada. A presença dos nossos alunos, embora estamos encerrando um feriado, né? Muitos viajam mesmo, justificam ausências, em razão do feriado aí da Semana Santa. Alguns não estão presentes, mas estamos compensados com aqueles que estão nos visitando, né? Inclusive a jovem lá de Itaberaí, né, Antônio? Deus te abençoe, tá? Graças a Deus. Irmãos, é uma alegria estar introduzindo mais uma série de lições na nossa tradicional escola bíblica dominical. Nós temos tido um esforço muito grande para não deixar a escola dominical no Brasil morrer, porque a escola dominical é a grande agência de ensino que a igreja tem. Alguém já disse lá no passado, quando fazia os cursos do CAPED, que a escola dominical, ela evangeliza enquanto ensina, ela forma obreiros para a seara do mestre, mas ela tem um objetivo, que é formar o caráter cristão. E essas lições, ela vem exatamente nesse sentido, do aperfeiçoamento dos santos. Paulo já escreveu dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem. Mas eu não ponho ponto final, né? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa busca pela perfeição, esse desejo de crescer, tem que nascer no coração do novo convertido. Jesus falou para alguém: não fique espantado, porque coisas maiores tu verás. O Senhor chama a gente para a salvação e depois diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, vou treinar vocês. Então esta escola e essa série de lições, a propósito, vem exatamente para poder nos despertar, para desejar, querer, saber que eu preciso crescer. Eu não posso ficar estagnado, parado à beira da estrada. Deus tem algo novo para a minha vida sempre, e eu quero isto. Paulo diz lá um dia: não julgo que eu sou perfeito, mas estou atrás da perfeição. Uma coisa faço, eu quero alcançar esse algo, quero chegar lá. E para isso eu tenho que pagar um preço, percorrer o caminho para alcançar essa perfeição. Então nós temos hoje esta lição, mas eu quero um pouco falar sobre o aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Essas lições, elas foram escritas pelo pastor Marcos Santana da Silva, que é bacharel em administração de empresa, em teologia, palestrante, articulista, professor de diversas matérias teológicas, e atuou na Marinha, um homem disciplinado, né? Por 13 anos, uma pessoa qualificada para poder ministrar, escrever, como de fato escreveu, essa série de lições. Vocês estão com uma revista, serão 13 lições. Hoje, discernindo as bênçãos de Deus, mas todas elas nos incentiva, nos desperta para esse caminhar dentro do propósito de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento. Deus cuida dos que se dedicam a Ele, usando as lentes da fé e dos propósitos de Deus, disciplina e o processo educacional de Deus,
a responsabilidade de cuidar uns dos outros, o temor a Deus e as atitudes coerentes. Deus espera de nós uma resposta. Os propósitos de Deus nos milagres. É preciso buscar crescimento espiritual. Vivendo neste presente século, o discípulo de Jesus e o serviço cristão, nossas atitudes diante da palavra de Deus, em Cristo, somos mais do que vencedores. Na verdade, tudo isso apoia no que Paulo falou aos Efésios, quando ele estava falando do ministério cristão, do propósito do Senhor levantar no seio da igreja o corpo ministerial, os ministros querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele diz isso aqui claramente: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. A igreja é um corpo, e aqui está dito, o objetivo de tudo isso é o aumento do corpo. O corpo tem que crescer, tem que aumentar. E como que ele vai aumentar se nós não tivermos um processo de aperfeiçoamento em todos os sentidos? Então esse é, de fato, o grande objetivo dessa série de lições, é nos levar a entender, como diz aqui hoje, discernindo, compreendendo, entendendo, indo até o cerne, esclarecendo de vez sobre as bênçãos de Deus. A nossa lição diz, no primeiro ponto, que Deus é um Deus abençoador. Graças a Deus, né? Imagine se nós servíssemos os deuses por aí que vivem amaldiçoando, não é? Só sabe amaldiçoar. Só que quando o povo de Deus não vale encantamento, né? Não vale encantamento. Essas maldições não atingem os santos que estão nas regiões celestiais, numa alta posição, não podem nos atingir. Mas há deuses cruéis, né? Malignos mesmo, maldosos. O nosso Deus é um Deus abençoador. E a gente tem que seguir Deus, né? O caráter de Deus. Aqui tem pastores, e quantas vezes a gente está no gabinete pastoral, alguém chega lá: pastor, eu vim aqui para o senhor me abençoar. Ô irmão, se você viesse aqui para me te amaldiçoar, você está no endereço errado. Aqui eu só sei abençoar. Alguns irmãos vieram de algumas igrejas para Campinas, eles disseram: pastor, eu tive uma dificuldade muito grande de me desvincular do antigo ministério meu. Quando foi pegar minha carta, o pastor falou: eu te amaldiçoo se você sair daqui. Você está saindo debaixo de maldição. E aí ele vem assustado: pastor, eu queria tanto vir, eu quero estar, não é? Estou sentindo, mas eu estou com medo. Ele me disse que eu seria amaldiçoado se eu sair de lá. Eu disse: ajoelha aí, eu vou quebrar essa maldição. Um altar espiritual quebra de outro. Eu vou quebrar, e você fica descansado. É claro que Deus não respalda esse tipo de coisa, né? Deus não respalda isso. Você pode ficar descansado. Essa coisa não vai te pegar, né? Agora eu já perdi tanta gente aqui também que vem: pastor, eu quero a sua bênção para me sair, para me ir em tal lugar. Irmão, amém, né? Está abençoado. Vai com Deus, né? Aí a pessoa vai para um caminho errado e fala: não, o pastor me abençoou, né? Eu não te abençoei para errar, para dar passo errado, ir para lugar errado, não. Não, eu estou aqui com a bênção do bispo, do pastor Oídes, e está no lugar errado, fazendo a coisa errada, isso que eu abençoei. Ele está equivocado, né? Porque eu não vou amaldiçoar a pessoa. Posso fazer isso?
Deus é um Deus abençoador. Aleluia. Interessante que no fruto do Espírito, você vê lá, o fruto do Espírito é bondade, benignidade. Por que não é uma coisa só, não é? O fruto do Espírito é benignidade, é bondade. Um dos dois, mas põe os dois. Porque você é bondoso, você tem uma disposição mental permanente de fazer o bem. Mas se ficar só nisso, ficou só nisso, né? Agora, ser benigno é a prática do bem. Eu tenho um coração bondoso, mas ficar só nessa disposição mental, esse sentimento de ser bondoso, e não levar isso para a prática, então não serei benigno. Deus é bondoso e é benigno. Ele tem uma disposição permanente de abençoar. Mas não é só um desejo de abençoar, ele de fato efetiva a bênção na nossa vida. Foi desde o começo. Quem é que não quer a bênção? Estamos atrás da bênção, né? Queremos ser abençoados. E a Bíblia diz aqui que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, irmão, já está, é alvo de todas as bênçãos espirituais. Fora de Jesus não tem bênção, mas estando em Cristo, você é alcançado. Aliás, você não tem nem que correr atrás da bênção. Fique em Jesus, que a bênção está lá. A bênção está em Cristo. Permaneça nele, fique firme nele, que todas as bênçãos espirituais, ela te alcança. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para a bênção te alcançar, para chegar na sua vida. Porque Deus não vai abençoar, Ele já abençoou. O que depende de você estar no propósito de Deus, na vontade de Deus, no lugar certo. Porque também, irmãos, Deus não abençoa despropósitos. Ele quer abençoar, tem disposição, efetiva a bênção, mas Deus abençoa com um propósito. Tudo que Deus cria, Ele cria com um objetivo. Todas as coisas que surgiram para solucionar alguma situação que não tinha solução. Mas Deus abençoou com um propósito. A primeira bênção começou lá no começo da humanidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, diz a Bíblia que Deus os abençoou. Imagina se Deus tivesse dado uma sentença de maldição. Deus os abençoou. Mas só isso não. Deus cria, abençoa e instrui. Orienta. Olha, eu vou abençoar vocês para tal propósito, para tal objetivo. Homem e mulher, sede fecundos, multipliquem, enche a terra, toma conta, governa, reina. Com esse propósito, a bênção é nesse sentido. Agora, Deus abençoou homem e mulher com a bênção da fertilidade, da fecundidade, da multiplicação, do crescimento, do governo, do reino. Para isso que Deus os abençoou. Agora chega na igreja, um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, temos que casar e queremos a bênção do casamento. Isso é um despropósito, né? Deus não abençoa despropósitos, Ele abençoa com um propósito. Sede fecundos, multiplique, enche a terra. Casamento começa para ir, com isso, né? A origem, a bênção original para homem e mulher nesse sentido. Chega um camarada perto de Jesus, Senhor, eu quero uma bênção. Fala, meu filho, eu estou aqui para abençoar, né? Eu quero que o Senhor mande o meu irmão rico repartir comigo a riqueza dele. Bom, isso é um despropósito, eu não vou abençoar isso, né? Quem me colocou por repartidor entre vós? Não é assim que as coisas funcionam. A mesma coisa que Jonas, eu quero que você vá em Nínive, prega lá e anuncia. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para mim ir para Tarsis. Está fora do propósito. A bênção tem um propósito, tem um alvo, tem um objetivo.
Não faz sentido te abençoar para ir para Tarsis. Então Deus não abençoa coisa fora do plano dele, daquele propósito que ele tem com a pessoa. E Deus tem um plano em cada criatura. A criatura tem que estar dentro da vontade de Deus. Deus abençoa nesse sentido. Mas tem irmão que tenta roubar a bênção do outro, né? Estava lendo na Bíblia agora mesmo. O Jacó engana o pai dele. O velho estava cego, não tinha perdido de tudo o sentido. O que falou a pele aqui, né, é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas meteu a mão na cabeça dele, irmão, e abençoou o filho. Distribuiu bênção. Quando Isaac chega, descobriu que o irmão tinha roubado a bênção dele. Aí ele chora muito: meu pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Meu filho, não sobrou, você só tem uma bênção. Nesse sentido com esse propósito você será grande, poderoso na terra, nações vão se curvar diante de você, você será o principal. Eu só tenho essa bênção. Mas me abençoa. Não é possível que eu não tenha outra bênção. Com esse propósito, não tem outra bênção. O pai foi muito firme, né? Mas você vai submeter ao seu irmão. Está querendo ouvir, né? Vai ser servo dele. Tem um dia que você vai arrebentar o jugo. Não tinha bênção nenhuma mais, né, irmão? Naquele sentido, não tinha bênção. Irmão, quando Deus te abençoa, é você. Mas eu queria aquela bênção. Eu queria ser igual ao outro. Eu queria estar no lugar dele. Queria. Vai ficar querendo. Porque Deus tem um propósito com aquela pessoa, naquele lugar, naquele momento, naquele ministério. Do jeito que está agindo é Ele. Então não fica com inveja do outro, nem querer, não. A bênção é lá. Agora Deus tem uma bênção para você também. Mas o propósito é outro. O objetivo é outro. Contando, irmão, que fica na sua mente aqui hoje, discernindo, entendendo a teologia da bênção. Deus é um Deus abençoador. Maldição não é com o Senhor. Quem está amaldiçoado é quem está fora do propósito de Deus. Jesus falou: não pense que eu vou condenar vocês. De jeito nenhum. Eu não vim para condenar, vim salvar. Quem não crê já está condenado. Não sou eu que estou amaldiçoando. A pessoa está fora, não está no alcance da bênção. Então ele já está na maldição. Mas não é eu que estou amaldiçoando. Não sou eu que estou te condenando. A pessoa é que não está no lugar certo, na posição certa, para ser alvo da bênção, como diz aqui, Deus nos abençoou nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A pessoa está fora de Cristo Jesus e quer bênção espiritual. Não, vem para Cristo, né? Venha para Cristo. Você será alvo da bênção de Deus para sempre. Entenda o caráter de Deus, a natureza divina, a vontade do Senhor sempre foi de abençoar. Agora, nós temos aqui a classificação das bênçãos. Uma classificação bem simples. Existem as bênçãos temporais e bênçãos eternas. Eu preciso das duas, não é? Aliás, Jesus falou: quem deixar tudo por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida. Então nessa vida tem bênção. E na idade vindoura terá a vida eterna. A bênção temporal e a bênção eterna. É a classificação. Qual que é o erro hoje em dia? O escritor coloca aqui para nós. É a ênfase que se dá no tipo de bênção temporal ou eterna. Para nós que estamos aqui hoje, com sinceridade, nas categorias de bênçãos de Deus para nós, qual você valoriza mais? São as bênçãos temporais ou as bênçãos eternas? Hoje é o imediatismo, né? É igual o outro. Para que me vale essa primogenitura? Eu quero o prato de lentilhas, né? Passa logo isso para mim. Essa é a filosofia, a ideologia de muitos crentes, né?
é o imediato, é o agora. E não falta igrejas e pregadores para estar dando um foco, uma ênfase nas bênçãos temporais, incentivando muito isto. E aí o escritor até coloca, né, essas correntes da confissão positiva, do triunfalismo, teologia da prosperidade. Infelizmente essa busca ela é incentivada por igrejas, incentivada por pregadores. Aí o erro não está em você querer a bênção material e saber que Deus quer te abençoar materialmente, com bens dessa terra, com casa, com casamento feliz, com saúde, tudo aqui que é coisa boa mesmo, e que Deus quer nos abençoar nesse sentido. Mas é a ênfase que se dá nisto. Quando as pessoas perdem o encanto do eterno, da glória, da eternidade, da vida eterna, das coisas de Deus, das coisas dos céus, e se encanta com as coisas daqui. O evangelho não é para isso. Mas como não, pastor? Eu não quero entrar, porque domingo que vem fala um pouco sobre isso. Até o texto áureo diz isto: buscai primeiro o reino de Deus. Mas quem está buscando primeiro o reino de Deus? Os evangélicos hoje não são incentivados a isso. Estou falando de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento cristão. O que está havendo é mostrar caminhos, estratégias, trocas com Deus, para você crescer materialmente falando. Há um crescimento errado. Você tem direito a bênçãos materiais, porque Jesus falou: receberá 100 vezes mais. Só que isso não pode ser a causa, tem que ser a consequência. A causa é que eu estou buscando o reino de Deus, as outras coisas virão por acréscimo. Outra coisa é esse sonho que eu tenho, não é? Eu não posso pregar o evangelho para satisfazer a ambição das pessoas, mas para satisfazer as necessidades. Quando eu estimulo a ambição, isso não é evangelho. O evangelho tem que satisfazer necessidades. Aliás, a Bíblia diz que Deus é rico para suprir as nossas necessidades, não as nossas ambições. Então o foco na bênção, a ênfase que se dá, é que está completamente errada. Porque existem, infelizmente, especialmente no meio neopentecostal, vocês sabem muito bem disso, perderam completamente a visão do céu, do celestial, do eterno, das coisas de Deus, do futuro, da eternidade. E aí, o que se prega é isso: não, o céu é aqui na terra mesmo, né? Só falta Jesus vir morar com a gente, não tem que falar em céu. Não, irmão. Nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. A nossa cidade está no céu. Como, por exemplo, nós vamos falar sobre isso ainda, mas deixa eu ir adiantando. A igreja não tem uma visão terrena, uma vocação terrena. Ela tem uma vocação celestial. Israel já tem uma vocação terrena. E essa é a promessa de Deus mesmo. Nós não temos uma promessa de ter uma terra aqui. A igreja não está em busca de poder político, de terra. A igreja não tem projeto político. A igreja tem necessidade de representação política, é diferente, não é? Você tem necessidade de representação política, mas o pessoal fica cismado com a igreja, os fundamentalistas, né? Esses crentes é um perigo, né? Eles têm um projeto de poder. Não tem, irmão. Tem um projeto de poder aqui, é implantar o poder de Deus, o reino de Deus na terra. Eu nem sonho com muitos crentes de ter um presidente da república evangélico. Nem não oro nesse sentido. Se chegar lá, amém, glória a Deus, né? Mas não é projeto político nesse sentido. Pode ser? Israel já tem uma vocação terrena. Deus prometeu a terra para eles, né? Mas não prometeu uma terra para nós, prometeu o céu, né? Céu. Quem crê em Jesus vai morar no céu. Temos uma cidade eterna que vou preparar lugar para vocês, lugar lá em cima, né? Lá. Então nós temos que começar a trabalhar muito o povo de Deus para poder ir se soltando, né? Desprendendo um pouco e começar a ver o céu por dentro de novo, os encantos da glória celestial, né? Ser atraída pelas coisas de Deus, pelos céus, e não essa coisa interesseira, crente imaturo, que se Jesus me der, eu fico, se não der, eu estou indo embora.
né? Se me curar, eu estou com glória a Deus. Se não curar, eu já desvio. Não, isso é falta de maturidade, é falta de crescimento. Hoje é uma geração assim, né? Que não foi treinada pelos pais para suportar decepções, frustrações, sofrimento. Se passa por isso, acha que Deus não ama mais, que está tudo errado, que não pode ser assim. Não é bem assim, irmão. Esse sentimento que a pessoa ele não trabalha, a frustração, que a vida é assim mesmo, cheia de decepções, está levando hoje a esse grande número de assassinatos de mulheres. O sujeito não sabe lidar com perda. Tem uma namorada, tem uma mulher, ela vai embora. Não, eu tenho que matar, não posso perder. Vai lá e mata a moça, a mulher, porque não sabe lidar com frustração. Meu irmão, você levou um chute na bunda, levou mesmo, mãe. Conviva com isso, mãe. Aprenda a perder, mãe. Lide com as frustrações, decepções da vida. Ou se não é maduro, isso é imaturidade, ué. Mas não, como diz aí, criado com iogurte, né? No colo da mãe, muito protegido, super protegido, cheio de nome tóxico, não posso perder, né? Nunca sabe o que é sofrimento, trabalho, luta. Jesus era um homem de dor, experimentado nos trabalhos. Tem gente que não é de dor, coisa nenhuma, não é experimentado em trabalho, então não é cristão. Olha, você chega, mete o revólver, perdeu. Fala assim, leva o celular então, eu vou brigar com você, pai? Ou morrer de graça? Isso fala assim, né? Chega, quer tomar o carro da gente, perdeu. Perdi mesmo. Não perdi não. Não perdeu como? Vai enfrentar. Tem que aprender isso. A ênfase nas bênçãos temporais é que é exatamente o problema hoje. Agora, a classificação de bênção aqui, bênçãos temporais, imóvel, salário, carro, status, emprego, profissão, casamento, sucesso da vida, e separar. Quem está em Cristo mesmo, está na bênção, né? É consequência da sua fidelidade a Deus, sua comunhão com Jesus. Você buscou o reino de Deus, as outras coisas não te faltam, Deus vai suprindo necessidade. A bênção que Deus concede também àqueles que não vivem em comunhão com Ele. Olha, Deus é tão abençoador, a palavra diz isso, né? Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Todo mundo é abençoado com a chuva. Seja temente a Deus, não seja temente a Deus. Todo mundo é alvo dessas bênçãos. No começo dessa temporada de chuva, eu estava lá em casa na sacada com a Sofia, 2 aninhos, né? E chovendo muito, caindo água. E eu, Sofia, o que é chuva? E eu admirei com a resposta dela, 2 anos. Chuva é bênção. Eu abracei ela, né? Chuva é bênção. Mas tem tanto ignorante aí, sabido, grande no mundo, que não dá essa glória, que não diz que chuva é bênção, bênção de Deus. Não agradece pelo sol da manhã, pela chuva. Deus abençoa indistintamente nesse sentido aí, todos. Porque Deus é abençoador. Ele é abençoador. Então, mais uma vez eu aprendi que chuva é bênção, né? Eu acho que alguém fala perto dela lá, que bênção, está chovendo, né? Que bênção essa chuva, ela decorou, então tá bom. Tirou 10 naquele dia, né? Aliás, ela só tira 10, tudo que ela faz, até de errado, ainda dá 10, né? A ênfase nas bênçãos temporais gera membros de igreja movidos por interesse próprio, que professam uma fé utilitária, que não sabem lidar com adversidades, são imaturos. Vamos crescer, gente. Vamos avançar. Vamos conseguir viver o hino do Delino Marçal. Se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus da bênção. Aleluia. A gente que não entende, né? Deus quer nos abençoar, mas os caminhos de Deus são outros, né? Eu estava falando lá em Anápolis, no congresso lá. Como que é a visão de Deus, né? Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Deus falou, não, aí tem um grande exército. Às vezes, irmão, você está vendo só os ossos secos, mas Deus está vendo um grande exército. E vê lá na frente, né? Vê lá na frente. Não saia da bênção, não. Fique debaixo da bênção do Senhor. As bênçãos de Abraão chegou até a igreja. Olha, eu falei da bênção lá no começo para o homem e para a mulher, né? Depois, logo na frente, no capítulo 12, Deus abençoou de novo. Deus chama Abraão e abençoou Abraão. Abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão, não amaldiçoe o que Deus está abençoando. Se Deus está abençoando e você amaldiçoando, você será amaldiçoado. Abençoarei os que te abençoarem. É melhor você estender a mão em direção da gente, daquelas pessoas que Deus está abençoando, e abençoar também. Você será alvo da bênção. Deus prometeu para Abraão, abençoou o momento imediato e abençoou o futuro de Abraão. Agora, de que forma a bênção de Abraão chegou até nós? Se você ler depois em casa com mais cuidado, Gálatas capítulo 3, você vai entender isso. Que Deus falou, vou abençoar o seu descendente. E o descendente de Abraão é aquele que vem pregando a fé. Porque Abraão foi abençoado por causa da fé. E aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. A fé saiu de Abraão e passou para nós. O descendente de Abraão, que ele falou que ia abençoar o descendente, é Cristo. Então a bênção de Abraão chegou até nós, não foi pela lei, não foi pelos judeus, chegou até nós por Cristo, que é o verdadeiro descendente de Abraão. Deus começou lá uma história, retomou o caminho da humanidade através daquele homem, e prometeu bênção material para ele, que atinge a nação de Israel, e prometeu bênção espiritual que atinge a igreja, que tem uma vocação celestial. A lei entrou no meio, mas ela não invalidou a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Ela não pode anular a aliança que Deus fez, porque a aliança não pode ser anulada. Então a bênção de Abraão chegou até nós por Jesus Cristo. Daí a palavra dizer, o Senhor já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual em Cristo Jesus. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. A bênção passou e atingiu. Eu tenho a bênção de Abraão, que Deus prometeu para Abraão abençoar. Essa prosperidade em todo sentido, ela nos atinge, mas se eu estiver nas pegadas da fé do nosso pai Abraão. Mas caminhando aqui para essas breves considerações, Jesus também, irmão, é abençoador, né? Antes de voltar para o céu, a Bíblia diz que Jesus os levou a um lugar à parte, levantou a mão e os abençoou. Então a igreja é abençoada. Hoje, irmão, se alguém levantar contra nós e quiser vir trazer maldição, vai ter a dificuldade que Balaão teve. Quantos já se levantaram na história para amaldiçoar a igreja, né? Mas quando levanta a mão e vai falar, só sai bênção. Esse grande povo, só é gente sábia e entendida. Não vale encantamento, não tem jeito, não tem feitiço contra essa igreja não. Por quê? Porque Jesus levantou a mão e os abençoou. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Descanse, igreja do Senhor, confiando em nosso Deus,
jamais seremos abalados. Não foi cantado aqui hoje? Eu queria muito que a minha esposa estivesse aqui para cantar o hino que ela gosta de cantar. Quantas bênçãos, quantas são? Há de ver surpreso, não é? Quantas Deus já fez na sua vida, quantas bênçãos na sua vida. Fica em pé comigo, você que é abençoado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou na bênção, e na bênção eu vou ficar. Se você está também, fique nesse lugar que você está. O lugar é ficar em Cristo. É em Cristo. Jesus falou que esses sinais seguirão os crentes. É a mesma coisa dizer, estas bênçãos vão seguir vocês. Vai te alcançar, elas te alcançarão. Se você é fiel, obediente, guarda os mandamentos de Deus, Deuteronômio 28, todas essas bênçãos te alcançarão. Bendito na cidade, no campo, cesto da maçadeira, teu rebanho, a tua indústria, teu comércio, a tua profissão. Você é abençoado quando você tem aliança com Deus. Elas te alcançam, você não corre atrás da bênção. Você está quietinho no seu lugar e a bênção te alcança. Levante sua mão, conta as bênçãos e agradeça as bênçãos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais, pelo dom da salvação, pela esperança do céu, pela comunhão com o Senhor, pela revelação da verdade. Ó Senhor, obrigado pela libertação espiritual, mas obrigado pelo pão nosso de cada dia, pela saúde, pela direção, pela proteção, pela comunhão, pelos santos, pelos amigos, pela família. Obrigado por tua presença conosco, Senhor. Nós te celebramos esta manhã como Deus abençoador. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Pode ser assim.